Bom, galera, vamos para a hipérbole. Hipérbole. Dados dois pontos, vamos para a definição. F1 e F2, pertencentes a um plano alfa. Então, da mesma forma como a elipse tem focos, a hipérbole ela vai ter focos também, tá? E a distância entre os nossos focos vai ser também igual a 2c, beleza? Hipérbole é o conjunto dos pontos cuja a diferença, né, das distâncias de F1 e F2 ao ponto específico, né, é a constante 2a. Então vamos escrever isso aí, ó. Hipérbole é o conjunto dos pontos de alfa cuja diferença é em módulo, tá? Em valor absoluto aqui, das distâncias de F1 e F2 Então aqui, ó, ele está falando que a distância do ponto, né, AF1 e a distância do ponto AF2 e você vai subtrair isso, tá? Não sei se ficou muito claro aí do jeito que eu falei, mas, ó, é a constante 2a. Matematicamente, né, você pode escrever que P pertence a alfa, tal que, então, a distância de P a F1 subtraído da distância de P até F2 é a constante 2a, tá? Esse conjunto aqui vai ser, então, um conjunto aí da nossa hipérbole, tá? O conjunto dos pontos da hipérbole. Dessa vez, pessoal, o A, ele é menor que o C. Beleza? A curva, né, da hipérbole, ela é assim. Você tem aqui um eixo focal com F1 e com F2. E se você pegar esse pontinho P, né, essa distância aqui menos essa em módulo, né, porque você não sabe qual distância vai ser maior, nesse caso aqui, essa aqui está maior que essa. Mas essa daqui ela poderia estar maior que essa, dependendo do ponto que você pega, tá? Por exemplo, esse ponto aqui, ó, PF1 é maior que PF2. Aqui, PF1 é menor que PF2, tá? Depende do ponto. Por isso que você pega a distância, o módulo, né? Então, isso aqui menos isso aqui tem que ser a constante 2a, tá? E essa curva que apresenta essa propriedade é a chamada, então, hipérbole, que é essa curva aqui. Beleza? Aí, pessoal, essa distância aqui, daqui até aqui, que aqui é o centro, né? O centro da hipérbole. Essa distância aqui a gente vai chamar de C, então, né? Daqui até aqui vai ser C também. Então, como vocês podem ver, a distância focal é de 2C. E se você pegar esse ponto aqui, essa distância aqui, ó, é igual a essa distância aqui. Então, se você pegar a distância desse ponto até F2,
e tirar a distância desse ponto até F1, você vai estar pegando daqui até aqui e tirando daqui até aqui. Ou seja, daqui até aqui vai ser igual a 2A. Então, um A para cá e um A para cá. Beleza? E aí, a gente vai aqui desenhar um eixo vertical. Beleza? E eu vou pegar um ponto aqui e um ponto aqui, tá? Daqui até o centro O, eu vou chamar de Bzinho. E daqui até o centro O, eu vou chamar de Bzinho também. E esse Bzinho, eu vou escolher ele de modo a formar um triângulo retângulo de hipotenusa C aqui. Beleza? Vou fazer um desenho melhor. Então, esse ponto aqui eu vou chamar ele de B1, esse ponto aqui eu vou chamar ele de B2, esse ponto aqui eu vou chamar ele de A1, esse ponto aqui eu vou chamar ele de A2, aqui a gente tem o F1 e aqui a gente tem o F2. Daí, do centro O até B1 é Bzinho, do centro O até A2 é Azinho. Daqui até aqui é C, daqui até aqui é C também, tá? E aqui é 90 graus. Beleza? Essa é a ideia. Então vamos aqui para os elementos, né? A1, A2, a gente chama de eixo real ou transverso. B1, B2, a gente vai estar chamando aí de eixo imaginário. Tá? Porque esse eixo B1 e B2 a gente que inventou. E eu vou explicar o porquê que a gente inventou esse eixo aqui. Porque se você fala que daqui até aqui é B, pessoal, né? Você vai ter aqui que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Beleza? E daí, escolhendo esse B aqui, ó, tá? Trabalhar com a hipérbole fica muito parecido com trabalhar com elipse. Então, esse B aqui, ele foi meio que construído para fazer com que a hipérbole seja muito parecida com a elipse. Tudo bem? E agora, ó, o que, que a gente vai fazer? A gente vai sair... Só deixa eu ver se eu coloquei todos os elementos aqui, né? O O, né, é o centro. Mesma coisa da elipse. O F1 e F2 são os focos. Tá? E a excentricidade também vai ser aí C sobre A, tá bom? Só que agora, como o nosso Azinho é menor que o C, a nossa excentricidade ela é maior que 1. Beleza. Então, esses daí são os elementos da hipérbole. E o que a gente vai fazer agora, pessoal, é ir atrás da equação reduzida, né? Da equação da hipérbole aí. Vou começar aqui atrás. Então, a gente vai pegar aqui um ponto P, que tem coordenadas x e y. E esse ponto P, ele equidista
Opa, equidista não, né? A distância dele até F1 menos a distância dele até F2 dá 2A. Beleza? Então, eu vou escrever o seguinte, ó. A distância... Só lembrando aí que os nossos focos eles têm coordenadas menos C0 e C0. Tá? Então, a distância desse P aqui até esse foco vai ser raiz de x mais c ao quadrado. Né? Aqui está o zero. Então, daqui até aqui é c e daqui até aqui é x. Então, x mais c. X mais c. Tá? A distância daqui até aqui é y ao quadrado. E a gente vai subtrair, né, dessa aqui. E lembra que isso aqui é em módulo. Beleza? Então, a gente vai ter aqui um mais ou menos para sair do módulo. Porque isso aqui pode ser o 2A ou isso aqui pode ser o menos 2A. Beleza? Aí, galerinha, seguinte. Eu vou pegar aqui o quadro da elipse para vocês verem. Eu fiz aqui, né, a demonstração da fórmula da elipse. Olha só, né, a quantidade de conta que deu. E olha de onde que a gente partiu. Compara isso aqui com isso aqui, ó. É a mesma coisa, né? Só que aqui é menos, aqui é mais. E ao invés de ser mais ou menos 2A aqui, vai ser 2A. Quer dizer, ao invés de ser 2A, é mais ou menos 2A. Beleza? Então, eu não vou fazer aqui o passo a passo para sair daqui e chegar na equação reduzida. Tá? Eu vou deixar aí como desafio aí para vocês. Tá? Porque eu já fiz o passo a passo da elipse. É a mesma coisa, tá? Você passa esse cara pro outro lado, eleva os dois lados ao quadrado, aí vai resolvendo todas as equações, vai cortando tudo, corta, corta, corta. Simplifica, 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 você chega na equação reduzida, tá? Esse passo a passo ele está disponível aí no IESE. Então, quem quiser fazer aqui o passo a passo para tentar encontrar a equação reduzida, tenta aí como desafio. O passo a passo está no livro, vocês podem consultar lá se vocês quiserem, mas para a gente ganhar tempo aqui, eu vou direto, tá? Então, desenvolvendo tudo isso aqui e em algum momento substituindo que c ao quadrado menos a ao quadrado é b ao quadrado, né? Em algum ponto aqui você vai ter que usar isso, você chega na equação reduzida da sua elipse. Opa, da sua hipérbole, né? Você vai chegar nisso aqui. E essa é a equação reduzida da hipérbole. Tá? Então, por isso que eu falei, pessoal, que o pessoal inventou esse eixo imaginário B aí, tá? Esse eixo imaginário, se você fala que aquela distância lá é B, a sua fórmula se simplifica a isso. E olha a diferença disso aqui para a elipse. Elipse, cadê você? É tanto quadro aqui, pessoal, que a gente se perde. Pera aí, deixa eu achar aqui o quadro da elipse. Vou pegar essa mesmo, tá? Ó. Compara aí. Achei todos os quadros, menos o que eu queria. Beleza? Como vocês podem ver, a única coisa que troca é o sinal, né? Então, definindo esse eixo imaginário aí, que a gente pegou a metade da medida dele como B,
você chega numa fórmula muito parecida com a elipse. E aí fica mais fácil de trabalhar, né? Então, essa é a ideia. Vamos fazer aqui alguns exemplos. Aproveitar aí que a gente ganhou tempo, né? Que eu pulei a demonstração disso. Ó, então a gente tem agora, ó, x² sobre 16 mais y² sobre 9 igual a 1. Opa. Pera aí, não é esse exemplo aqui que eu queria, não. x² sobre 9 menos y² sobre 16 igual a 1. Tá? Como é que a gente monta o gráfico dessa curva? Então tem essa equação. Que curva que é essa? Primeiro, como essa curva aí, ela tá arranjada, né? De modo que ela esteja na forma da equação reduzida da hipérbole, ela é uma hipérbole. Se aqui tivesse um mais, ela seria uma elipse. E se aqui tivesse um mais e aqui um 16, ela seria uma circunferência. Beleza? Então, dependendo do jeito que a sua equação vem, ela dá uma curva. Essa curva específica é a chamada hipérbole. E essa hipérbole, os parâmetros dela vão ser o A é 3, o B é 4, né? E o nosso C, ele vai ser então aí, né? O Pitágoras. C é 5. E o gráfico dessa hipérbole, então, ele vai ser assim, ó. Essa medida daqui até aqui é o A. A medida daqui até o foco é 5. E esse é o gráfico dela, tá? Aí existe, então, esse eixo imaginário aqui, né? Que vale 4 e 4. O B seria aqui, então, a medida desse eixo imaginário. Tá? O exercício, ele te dá a medida do eixo imaginário. Porque com o eixo imaginário, você tem um jeito fácil de calcular o foco dela. Tá? Professor, e se o sinal de menos fosse no x? y² sobre a² menos x² sobre b² igual a 1. Se você tem isso aqui, pessoal, agora o sinal de menos está aqui no x, né? Se a gente tem isso aqui, ó, essas duas coisas, elas não são iguais, né? Você não pode simplesmente trocar o sinal dessas duas. Se um tivesse negativo, aí sim, ainda assim teria denominadores diferentes, né? Mas se um fosse negativo, pessoal, o sinal de menos ele ia estar no y, né? Porque ia ficar mais, mais e menos. Só que agora quem está negativo é o x. Então, como é que eu desenharia o gráfico disso aqui? Como o negativo está no x, tá? Esse valor aqui de 16, ele vai ser o nosso eixo imaginário. Só que agora o eixo imaginário ele está no x. Então a nossa hipérbole ela seria assim. O eixo imaginário está aqui. Você tem aí 4 e 4. O seu eixo real está no y. O seu eixo transverso, né? 3, 3. E aqui seria, então, o valor C igual a 5. Tá? Então, seria assim a sua curva. Beleza?
E se eu quiser uma hipérbole que não está centrada em 0, 0? Se eu quero uma hipérbole que não está centrada em 0, 0, pessoal, eu faço aí a mesma coisa que eu fiz para a elipse, né? Eu subtraio de x um x0 e eu subtraio de y y0. Isso vai fazer com que a minha hipérbole ela tenha centro aí em x0, y0. E ela seja assim, ó. Tá? Então, esse negocinho que você coloca aqui, né? Essa diferença aí que você coloca, ela translada a sua curva. Então, como você colocou um menos x0, ela vai andar aqui x0 e depois ela vai subir y0. Beleza? Então, esse é o efeito, né, que se colocar aqui um acréscimo no seu x, né, você está deslocando o centro. Esse é o efeito que dá. Beleza? Muito bem. Observação, pessoal. Olha que interessante. Vamos pegar aqui x² sobre 9 menos y² sobre 16 igual a 1. Isso aqui, então, é uma hipérbole. Tá? Aí, se eu quiser trocar esse menos aqui, ó, por um i², né? E se eu quiser, né, pegar esse i e colocar ele aqui no meu junto com 16, né, eu posso escrever assim, ó, x² sobre 3² né, mais y² dividido por 4, né, perdão. Sobre 4 sobre i, né? Isso aqui é 1. Isso aqui não está escrito na forma de equação de elipse? Tá. Então, olha que interessante, né? A nossa hipérbole, pessoal, ela é como se fosse uma elipse que esse parâmetro b aqui, ó, ele é complexo, né? Colocou complexo, olha o que acontece com a sua elipse, né? Ela se torna uma curva assim. Só de meter complexo aqui no meio da equação, né? Então, eu só estou fazendo essa filosofia aqui com vocês, né? Não que vocês tenham que saber jogar um complexo aqui. Mas eu estou fazendo essa filosofia com vocês para vocês perceberem que hipérbole e elipse, elas são duas faces da mesma moeda, tá? E se você mete um complexozinho já, a sua elipse se torna uma hipérbole. Beleza? Enfim. É só uma outra maneira de você ver uma hipérbole, tá? É como se ela fosse uma elipse complexa. E eu disse, né, que a hipérbole ela também é ela é uma cônica, né? Será que da onde que a gente tira uma hipérbole do cone, hein? Ó. Onde será que tem hipérbole aí? Eu vou ver aqui rapidinho se eu consigo achar na internet.
Que eu acho que... Isso, era isso mesmo que eu queria, ó. Ó, vem comigo. Porque vai ficar melhor do que o meu desenho. Eu digitei assim no Google, ó. Hipérbole no cone. Aí ele deu aqui, né? Aqui. Esse desenho pequeno. Mas tá vendo, pessoal? Isso aqui que são as cônicas, ó. Deixa eu tirar o meu tripé daqui, que ele tá atrapalhando. Cônicas, ó. Circunferência, você fatia o cone retinho, ó. Tá vendo? Elipse, você fatia ele de forma oblíqua. Parábola, ó. O seu plano, ele tem que ter a mesma inclinação que a sua geratriz aqui, ó. Tá? Esse plano, ó, ele tá paralelo a essa geratriz. Por isso que você forma a parábola. Tá vendo que não fecha, ó? A parábola não vai fechar, porque o cone ele vai ser infinito para lá. Enquanto que a elipse fecha, ó. Então, essa que seria a diferença entre parábola e elipse. Se você vai pegando esse plano aqui, você vai aproximando ele cada vez mais do ângulo da geratriz, a sua elipse, ela vai ficando grandona, 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 até que ela se torne infinito. E aí você vai obter a parábola, tá? E agora, se você fatia o cone em pé, você obtém aqui a hipérbole, né? E se você pega essa hipérbole aqui e você vai aproximando ela cada vez mais do... Ó. Se você pega a sua hipérbole né? E você vai aproximando aqui esse plano. Deixa eu focar aqui. Você vai aproximando esse plano cada vez mais do eixo de simetria aqui do cone, ó. Vai chegar uma hora que a sua hipérbole ela vai fazer assim, ó. Né? E ela vai se transformar no par de retas que eu falei para vocês no começo da aula. Isso, ó. Esse desenho que eu queria. Ó. Tá vendo que se você seccionar o cone direitinho aqui no centro dele, ó, vai formar esse par de retas. E se você for um pouquinho pro lado, o par de retas ele se transforma numa hipérbole, né? Aí aqui você tem o ponto. Ó, a reta. A reta, você traça aqui um plano tangente, né? Ao cone. Legal? Elipse, círculo, parábola, hipérbole, ponto, reta e par de retas, né? Par de retas que se interceptam. Então, todas essas curvas, elas saem de secções do cone, né? Isso que é interessante, por isso que chama cônicas, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma foto interessante. Aí, ó, essas curvas aqui, elas são as chamadas assíntotas da hipérbole, tá? A gente fala mais sobre isso também depois. Aí tem uns desenhos meio loucos aqui também, ó. Eu já vi um exercício que era desse jeito. Ó, tá vendo? Círculo, parábola, elipse, hipérbole. Beleza? Bom, galera, basicamente era isso que eu tinha pra falar pra vocês, tá? Deixa eu dar um oi aí pra vocês. É muito frio aqui em casa, mas não vai dar tempo de eu falar sobre parábola hoje, beleza? Se bem que eu não sei como é que vocês estão. Aí, pronto. Aí, não vai dar tempo de falar sobre parábola hoje, tá? Porque eu acho que eu vou gastar aí umas meia hora pra falar de parábola, porque a gente vai falar de parábola agora no contexto da geometria analítica e a gente vai falar também por que uma equação de segundo grau é uma parábola, né? Por que uma função de segundo grau é uma parábola. E como é que você está em geometria analítica e você pode chegar em função, né? Através dessa relação aí que a função do segundo grau tem, beleza? Mas essas coisas aí a gente fala na aula da semana que vem, beleza? E... Bom, no mais era isso que eu tinha para falar para vocês, tá, pessoal? E boa sexta-feira. Semana que vem, então, a gente mata a combinatória, a gente mata a analítica e já começa a estatística, reta final do curso aí, tá bom? Valeu, galera. Até a próxima.